eu acredito que quando nós falamos sobre o assunto de mães, não é? Nós não podemos perder a oportunidade de falar sobre o assunto sem mencionar alguns nomes na Bíblia que são conhecidos por terem se destacado nas suas funções. E dentre os vários nomes que foram mencionados aqui na nossa devocional, eu acredito que a Ana é uma das que mais tem destaque, pois era uma mulher estéril que desejava muito ser mãe. E eu acho que você conhece a história de Ana e sabe que essa história é uma história belíssima. A minha tarefa nessa manhã é tentar colocar alguns elementos que estão aqui contidos na história dela para que você admire muito mais a beleza dessa história. Então eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Nós vamos fazer a leitura de todo esse capítulo, que vai do versículo 1 ao versículo 28, para que nós tenhamos o contexto em mente e passemos a falar um pouquinho sobre a história desta mulher. Inclusive, ela é importante porque na Igreja Presbiteriana do Brasil, a SAF tem um projeto chamado Projeto Ana, né, que mães que intercedem pelos seus filhos. E isso é motivo para que nós tenhamos a história de Ana sempre em alta conta dentro da nossa meditação. Hoje, então, meus irmãos, eu quero convidar você para que, ao meditarmos um pouquinho nessa história, nós compreendamos as razões que levaram Ana a orar da forma que orou e a cantar da forma que cantou no capítulo 2 e a história de Samuel como um todo, para que nós a compreendamos no contexto intencionado aqui pelo autor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 28, o texto nos diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Silo. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Silo, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada, e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual, e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse a seu marido:
Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Silo. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e o trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amém. Vamos ler o versículo 28, irmãos? E aí você já separa também este para ler ao final aqui do nosso momento, tá? Vamos ler juntos o versículo 28? Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Amém. Que Deus abençoe a leitura e a exposição da sua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, temos aqui diante de nós uma história que eu acredito que é conhecida, e sempre que nós lemos uma história conhecida, nós talvez partamos do pressuposto de que, por ser conhecida, não há nada novo que nós possamos aprender. E, como eu disse, a minha tarefa hoje, nessa manhã, é poder falar um pouquinho sobre essa história de um modo em que ela, uma vez que já é bela, fique mais bela ainda aos seus olhos. Por quê? Porque o livro de Samuel é um livro que conta para nós a última etapa da transição de Israel, do período dos juízes para o período dos reis. E o período dos juízes tinha uma característica que nós precisamos lembrar. Se você voltar um pouquinho para o livro de Juízes, que fica 2 livros atrás, porque 1 de Samuel tem Ruth no meio, né? Se você voltar lá para Juízes 21, 25, você vai perceber a principal marca daquele período. E eu queria que alguém lesse para nós esse versículo, por gentileza. Juízes 21, 25. Faça um exercício aí na sua Bíblia de turismo, não é? E leia para nós, por favor. Juízes 21, 25. Volte 2 livros para trás e leia para nós. Bom, nós temos 2 constatações sobre esse período. Primeiro, naqueles dias não havia rei em Israel. Ou seja, quem era a principal maneira de fazer cumprir as leis de Deus para com o povo? Se não era o rei, quem fazia isso? Por que eu quero dizer isso para você? Porque você não pode relacionar o fato de não haver rei em Israel com o fato de cada um fazer o que achava mais reto. Porque Israel nunca teve rei. Até esse período, pelo menos, nunca teve. Era uma invenção que o povo acabou colocando para o próprio Samuel alguns capítulos mais tarde, não é? Mas se não era o rei que fazia cumprir as leis, que fazia o povo obedecer aquilo que o Senhor mandava, quem era? Oi? Sim, os juízes eram, obviamente, as pessoas que Deus levantava para resolver questões pontuais. E ali você tinha juízes e juízas também, dentro desse contexto do livro de Juízes, né? Mas basicamente, meus irmãos, o período de Juízes foi exatamente o período que ocorreu em Israel após a chegada na terra. Você tinha lá Moisés como representante da lei de Deus. Depois de Moisés nós tivemos... Lembra aí da história de Israel, né? Depois de Moisés nós tivemos Josué. Depois Josué conquista a terra, divide a terra, e a partir daquele momento começa o período dos juízes, tá? E aí, o que eram esses juízes? Eram homens que eram levantados por Deus por um período e num determinado contexto, para que eles pudessem então julgar. E por que esses homens julgavam? Porque após Josué, nós não tivemos alguém que se destacasse, por assim dizer, por ser algum conhecedor da palavra de Deus, da mesma forma que Deus disse que Josué deveria ser. Se você lembrar lá do capítulo 1, do chamado de Josué, você vai lembrar que
antes de dizer, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, você vai ver exatamente Deus dizendo para Josué que ele deveria falar desse livro da lei. E não poderia sair daquilo de dia e de noite. Os juízes eram homens, então, que por algum período cuidaram dessa causa. E aí, irmãos, nós chegamos até Samuel. Se você ler o relato de Juízes, você vai ver que cada um fazia o que achava mais reto, ok? Qual é o impacto disso para Samuel? Nós entendemos, meus irmãos, que nós temos que tratar disso já nos primeiros 2 versículos. Por quê? Porque nós temos aqui, já de cara, a história de Samuel nos contando como era a sua família. E aí você vai perceber algumas coisas erradas aqui. Primeiro, o pai de Samuel, chamado Eucana, tinha quantas mulheres? 2. Isso poderia acontecer? Não fuja desse debate. Porque em alguns momentos a gente olha para essa história e a gente pensa assim, naquele tempo podia. Nunca pôde, viu? Nunca, em momento nenhum na história do povo de Deus, foi permitido alguém ter 2 mulheres. E aí eu lhes pergunto, por que Eucana tinha 2 mulheres? A resposta está no versículo 2. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Pergunta, quem era a legítima nessa história? Ana ou Penina? A legítima, a primeira. Claro que o texto nunca disse isso, tá? Mas essa é uma conjectura que nós podemos ter, que se justifica logicamente por causa de uma coisa. Vocês se lembram, na história de Gênesis, quando isso aqui aconteceu pela primeira vez? Oi? Perfeito, Dona Esther. Dona Esther não, Dona Circe. Olhei para Dona Esther e confundi aqui. Desculpe, Dona Circe. Estão parecidas hoje, só a desculpa do pastor, né? O que Abraão fez? Recebeu uma promessa de que ele teria um filho com a sua esposa, que seria aquele que faria Abraão ser pai de um povo, não é? Abraão olhou para Sara e disse, não pode ser dela, porque ela já é avançada em dias, não é? O que ele fez então? Teve o filho com a escrava Agar. E se você começar a notar a semelhança da história, por que eu digo que você tem que lembrar dessa história? Porque o versículo 6 nos diz que Penina provocava excessivamente a Ana. Era exatamente o que Agar fazia com Sara. Se você lembrar da história lá de Gênesis, tá? Ou seja, por que os homens tinham esse medo de casarem com uma mulher estéril? Porque para eles a continuidade da raça, a continuidade do nome da família era algo extremamente importante. Se você, homem, se casasse com uma mulher que não pudesse te dar descendência, o que vai acontecer com o seu sobrenome? Vai acabar. Então, para um homem, isso era, vamos dizer assim, o cúmulo do absurdo. E o texto, inclusive, meus irmãos, nos diz uma coisa interessante. Se Ana era estéril, quem tinha feito com que Ana fosse estéril? A culpa era de quem? Leia o que diz o versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ou seja, por que Ana não podia ter filhos? Porque Deus a fez estéril. Ok? Outro detalhe. Além da história de Eucana ter 2 mulheres, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que existem coisas na Bíblia que talvez a gente não note a princípio. E aí eu queria lhes perguntar, por que você acha que Eucana é descrito no versículo 1 como filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita? Por que você acha que essa informação está aqui? Assim como você lê as genealogias da Bíblia, que um era filho de outro, que era filho do outro, que era filho do outro. Por que isso existe na palavra de Deus? Porque existe um livro inteiro da Bíblia dedicado a isso, que é o livro das crônicas.
não é? São 2, é verdade, mas o primeiro livro você vai ter lá a maior parte de toda a genealogia de Israel. Por que você acha que esse levantamento de um que era filho de um, que era filho de um, que era filho de um, que era filho do outro, existe na Bíblia? E você vai perceber que o que estava mais errado nessa história, meus irmãos e minhas irmãs, além do fato de Eucana ter 2 mulheres, é que esse homem, dentro das tribos de Israel, porque você vai lembrar que quando Josué divide a terra, tem uma família, tem uma tribo de Israel que fica sem terra, que eram os levitas. Por que os levitas ficaram sem terra? Porque o serviço deles seria na casa do Senhor. Eu quero dizer para vocês uma coisa: Eucana era levita. E eu vou mostrar para você isso em 1 Crônicas 6. Avance aí agora. A gente voltou para Juízes, agora a gente vai avançar para Crônicas. 1 Crônicas 6, por favor. Você vai perceber em 1 Crônicas 6 que é esse o capítulo do livro dedicado aos descendentes de Levi. Por isso, os levitas. Só lembrando, da onde que a gente tira os nomes das 12 tribos de Israel? Dos 12 filhos de Jacó. Tá certo? Levi era o nome de um dos filhos, dos 12 filhos de Jacó. Efraim não era filho de Jacó propriamente, ele era filho de José. Mas José não teve terra, ele foi para o Egito, então ele não foi contemplado com a distribuição de terras. Daí você vai lembrando disso também. Você vai começar a ver aqui que nós temos, meus irmãos, vários Eucanas nessa genealogia, tá? Mas antes de a gente falar um pouquinho sobre isso, veja o que diz o capítulo 6, versículo 1. O que está escrito aí? Em inglês é fácil perto desses nomes aqui, vocês vão ver. Mas o texto começa dizendo bem claro para a gente quem eram os filhos de Levi, ok? Avance agora comigo alguns versículos para diante e você vai perceber que tem vários Eucanas aqui. O primeiro Eucana citado está no versículo 26. Não é esse que era o Eucana, pai de Samuel, tá bom? Por que não? Porque ele tem filhos e pais que não batem com a descrição de 1 Samuel, tá? Então perceba comigo aqui. Primeiro no versículo 25, os filhos de Eucana, Amazai e Aimote. Quanto a Eucana, foi seu filho Zofai, de quem foi filho Naate, de quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jeroão, de quem foi filho Eucana. Você percebeu? Eucana é um nome comum. O único Eucana da Bíblia não é o Eucana que era o pai de Samuel, você tinha vários ali. Mas irmãos, notem comigo uma coisa, versículo 29 fala assim: o filho de Merari foi Mali, de quem foi filho Libni, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Uzá. Você se lembra desse nome? Esse nome é importante na história da Bíblia. Você sabe quem era Uzá? Uzá foi o homem que tentou tocar na Arca da Aliança. E como ele fez isso do jeito errado, Deus foi lá e mandou um raio na cabeça dele. Você percebeu que o recado dessa história é um recado tipo, tem alguma coisa errada aqui. Os levitas, que eram os responsáveis pelo serviço ao templo, tinham vidas que, vamos dizer assim, estavam de acordo com a função que eles deveriam ocupar. Aí você vai continuar além da história e você vai ver que a família de Eucana, em especial, era uma família que cuidava de uma parte específica da adoração. Versículo 31 diz assim: são estes os que Davi constituiu para quê? Para dirigir o canto na casa do Senhor depois que a arca teve repouso. Você vai lembrar comigo o seguinte, que se você ler os 2 primeiros capítulos de Samuel, você vai ver ali uma história sendo contada, e no capítulo 4 a arca é roubada. Ela vai parar lá no templo de Dagon, lá na Filisteia, né, com o povo filisteu. Quando essa arca volta, quem era designado para cuidar do canto? O pai de Samuel. Você viu que coisa interessante? Mas onde está o pai de Samuel aqui? Está no versículo 34. Filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi. Está aqui. Esse aqui é o Eucana, que é o pai de Samuel. Por isso que ele começa do mais recente para o mais antigo, tá? Então, meus queridos irmãos, estão aí. Outra coisa, versículo 48. Seus irmãos, os levitas, foram postos para quê? Para todo
o serviço do tabernáculo da casa de Deus. Da onde Davi tirou a ideia de que os levitas fariam todo o serviço e não apenas dirigir o canto? É a partir do que Samuel fez. Samuel foi o primeiro dessa geração que fez isso, tá bom? Os irmãos entenderam isso? Deu para ficar clara essa ideia? Então é por isso que o livro de Samuel conta para a gente a descendência de Samuel nesse sentido, para que a gente possa comparar, para que a gente possa pesquisar quem era ele. Então, o fato, meus irmãos, é que nós temos como pai de Samuel alguém que depois seria nomeado pelo rei Davi para poder colocar a sua família à disposição para servi-lo. Nós temos um problema aqui: os levitas não estão vivendo de acordo. E nós temos também uma outra dificuldade muito grande nesse texto, que é exatamente o que estava acontecendo no templo naquela época. Eli, meus irmãos, era o sumo sacerdote daquela época, e Ofni e Finéias, que eram seus filhos, eram os sacerdotes que cuidavam dos sacrifícios, como este que os pais de Samuel faziam todos os anos. E eu queria que você notasse comigo uma coisa: Eli era um bom sacerdote? Pergunte isso: Eli era um bom sacerdote? A resposta: não era. Sabe por que não? Vou dizer para você. Ana ora, e ela ora com tal emoção que chega um momento em que ela não mexe mais, ela mexe os lábios, mas ela não fala. Ela fala só no coração. O que Eli pensou que ela era? Embriagada. Pergunto a vocês: por que Eli pensou isso? Qual foi a última vez que você foi na igreja e que você ou se emocionou, ou você viu alguém emocionado, e você olhou e pensou assim: ih, só pode estar bêbado? Qual foi a última vez que você viu isso acontecer? A pergunta que eu lhes faço é: por que Eucana e Eli, em específico, pensou isso? De onde ele tirou isso? A resposta para isso, meus irmãos, está no capítulo 2. Veja o que diz o capítulo 2. O versículo 12 nos afirma o seguinte: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, que era uma forma educada de dizer que eles eram filhos do diabo, tá? E não se importavam com o Senhor. Continue lendo, versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como seus filhos se deitavam com as mulheres que serviam à porta da congregação. Ou seja, por que Eli pensou que Ana estava embriagada? Porque isso era uma coisa comum por causa dos seus filhos. As mulheres iam servir ao Senhor na tenda da congregação, que eram provavelmente as pessoas que cuidavam do manuseio dos utensílios do templo, do sacrifício. E os filhos de Eli aproveitavam e tiravam uma casquinha dessas mulheres ali, na porta do templo. E aí Ana olhou, Ana estava lá orando, daquele jeito, Eli olhou e falou: é mais uma amante dos meus filhos lá. E eu quero deixar isso claro para você, porque é isso que Eli diz, não é? O versículo 14 diz assim, que Eli chega para ela e diz assim: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Você viu? Então, irmãos, percebam comigo, o contexto de Ana era um filho de Levi que não tinha uma vida de acordo. Ana era legítima, a esposa, mas o seu marido arrumou outra esposa para perpetuar a sua descendência. Eli, o sumo sacerdote, também não tinha uma vida boa, porque os seus filhos eram homens de Belial. Inclusive, irmãos, lembram da história de quando Deus chama Samuel, Samuel, eis-me aqui? Então, perceba comigo um detalhe dessa história que eu acho que você nunca deve ter percebido. O texto diz no capítulo 3, no versículo 16, que Eli entendeu que era o Senhor chamando Samuel. E ele diz assim no versículo 16: chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Aí olha o 17. Então ele disse, Eli falando para Samuel: que é que o Senhor te falou?
Por que você acha que Eli estava perguntando isso para Samuel? Ele estava curioso? Olha a sequência. Peço-te que não encubras. Eu não sei se você está conseguindo compreender a gravidade disso. Porque Deus conversa com Samuel e Eli está dizendo assim, eu quero que você fale tudo para mim, não esconda nada de mim. Você acha que Eli estava preocupado com o quê? Eu não sei se você já chegou a falar isso para alguém, fala tudo, não esconde nada. Quando alguém fala isso, essa pessoa está bem? Ou essa pessoa está preocupada? Porque, irmãos, a gente conhece a história de Deus conversando com Samuel, né? Mas a gente conta essa história até a página 2, que é o momento em que ele responde, eis-me aqui. O que Samuel ouve do Senhor quando ele vai lá e diz, eis-me aqui? Você já chegou a ler isso no livro de Samuel? Então, se você nunca leu, observe o que diz o capítulo 3, versículo 11. Disse o Senhor a Samuel. Porque o versículo 10 é o ponto em que a gente para de contar a história, né? O versículo 10 diz assim, então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel, este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Aí a gente para de contar a história. Quem aqui, quando criança, ou já contou essa história para criança, quando chegou nessa parte, continuou falando? Tipo assim, o que Samuel falou? O que Deus disse para Samuel? Você nunca teve curiosidade de saber o que Deus disse para Samuel? Ou você acha que Deus estava só chamando assim, Samuel? Aí Samuel ouviu, eis-me aqui. Samuel, eis-me aqui. E acabou a história. Deus estava fazendo um teste, tipo um alô-som, assim, que a gente faz com o microfone. Não, irmãos. Você sabe o que Samuel, com aquela idadezinha dele que ele tinha, se eu não me engano, 12 anos, o que ele ouviu do Senhor? Olha o que diz o versículo 11. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Ou seja, eu vou fazer uma coisa que vai ser boa para o povo, que o povo vai gostar. Versículo 12, naquele dia, olha aí, suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Preste atenção bem agora. Porque os seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Isso foi o que Deus disse para Samuel. Imagina a cena. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aí Deus vai lá e fala isso. Aí você entende por que ele disse assim, o que o Senhor falou para você? Fala tudo. Não esconda nada. Ele sabia o quê? Que o tempo dele estava acabando. E que Deus olhou para aquilo que ele fez e disse, eu não gostei. E aí, eu quero que você veja uma coisa. Por que Deus teve que falar isso para Samuel? Porque no capítulo anterior, meus irmãos, capítulo 2, nós temos uma profecia contra a casa de Eli. Um homem de Deus não identificado, no versículo 27 até o versículo 36, coloca diante de nós uma profecia contra Eli, que eu quero destacar só com o versículo 35. Olha só. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. De quem o texto estava falando? De quem essa profecia está falando, meus irmãos queridos? De Samuel? Não. De quem esse texto está falando? De Davi? Não. De quem esse texto está falando? De Cristo. Olha só. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Temporalmente, essa profecia diz respeito a Davi e a Samuel. Mas nós entendemos que essa profecia se cumpriu efetivamente em Cristo. Por quê? Porque Cristo foi chamado nos evangelhos de filho de Davi. Ou seja, irmãos, a história de Samuel é importante na palavra de Deus, porque por meio dela, Deus preparou o caminho para o nascimento daquele que redimiria Israel.
Então eu quero que você pense uma coisa. Eu contei todos esses detalhes para você, porque a história de Ana você conhece. Mas eu queria que você pensasse comigo numa coisa. Você acha realmente, que quando Ana clamava por um filho varão, que isso também é um detalhe importante, Ana não queria só um filho qualquer. Senhor, eu quero ser mãe, me dá um filho ou uma filha. Você acha que as orações de Ana por um filho varão, ou seja, especificamente falando de um homem, eram assim, gratuitamente? Era um sonho de uma mãe dizendo assim, não, eu quero muito ter um menininho, ou muito ter uma menininha. Você acha que esse era o sonho de Ana? Meus irmãos, o que ela queria era algo totalmente assim, mais amplo do que simplesmente uma realização pessoal de ser mãe. Ela dizia assim, eu quero ser aquela que vai começar o avivamento e a reconstrução de Israel do jeito certo. Porque eu vivo num povo que tem um sumo sacerdote que não serve para nada, que tem filhos que não servem para nada, que dormem com as mulheres na tenda da congregação, que se embriagam. Eu quero mudar isso. E é exatamente por isso que Ana orava, meus irmãos, por um filho varão. E Ana fazia isso de uma tal forma que o voto dela foi mais ou menos assim. Versículo 22. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar? Para sempre. Versículo 11 do capítulo 1. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, o que ela diz que vai fazer? Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Em outras palavras, Ana disse que Samuel seria um nazireu, que é exatamente o mesmo voto de Sansão, não é? E aqui, irmãos, nós entendemos que Sansão, por ser um juiz, ficou lá para trás. O que Ana queria era alguém dizendo assim, Ana provavelmente por ter nascido com um levita, conhecia a história do povo, viveu no período do juiz e disse assim, teve um nazireu no passado que não funcionou. Eu agora quero um nazireu que funcione, que cumpra a missão dele. Irmãos, foi isso que Ana pediu. Ana sabia o que ela estava pedindo. Ela não estava pedindo um filho. Ela estava pedindo a restauração de Israel. Ela estava pedindo a restauração do povo. E aí eu pergunto para vocês que são mães. Eu acho que hoje nós já fomos desafiados pela palavra de Deus, mas eu acho que agora o desafio precisa ficar um pouco maior. Todos nós queremos uma sociedade melhor, não queremos? Todos nós queremos uma igreja melhor. Todos nós queremos a restauração. Eu quero saber o seguinte de você. Que mãe sonha em que nasça na sua casa aquele que vai começar as reformas que o nosso povo precisa? Que mãe que vai dizer assim, é o meu filho, eu quero que o Senhor dê para mim esse filho, e eu vou fazer um voto ao Senhor, é Ele que vai fazer isso. Meus irmãos, Samuel, às vezes a gente olha assim, o versículo 20 fala, ela concebeu e passado o devido tempo, teve um filho a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. A gente fala, então o nome Samuel significa do Senhor o pedi. Não significa. É porque nós não lemos hebraico, irmãos, então a gente não saca. Mas no hebraico o nome Samuel não é exatamente assim. Ele é na verdade Shemuel. E Shem é uma palavra hebraica que significa nome. El, Deus. Portanto, a tradução literal do nome de Samuel significa assim, nome de Deus. Ou seja, Ana dizia, esse aqui vai ser colocado no lugar em que ele vai ser colocado, porque eu quero que Deus volte a reinar sobre essa nação. Outro dado interessante, conhece essa expressão Senhor dos Exércitos? O primeiro livro de Samuel é a primeira vez que esse título de Deus acontece na Escritura. O Senhor dos Exércitos é citado pela primeira vez aqui, 1 Samuel 1:3. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Silo. Por que você acha que, curiosamente, é nesse momento que esse nome, que é o nome mais conhecido de Deus no Novo Testamento, ou o Yehová Tsevaot, se você gosta de hebraico, por que você acha que ele começou aqui? Tudo começou com o sonho de uma mãe. E vejam, irmãos, é por isso que essa história, no meu ponto de vista, é linda. Porque quando Ana diz para o versículo 22, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre, Ana tinha uma intenção clara. Ele vai substituir o sacerdote.
esse menino vai ser aquele que vai comandar. Esse menino vai comandar o templo. Não esse que está aí. Mas é esse que vai nascer de mim. É esse que vai fazer as reformas que o povo precisa. Por isso Samuel foi o último juiz. Depois dele, começou o período da monarquia. Mas é exatamente isso, irmãos, que eu queria que nós entendêssemos aqui. Ana ficava triste? Ficava. Mas o coração de Ana chorava por quê? Porque ela era provocada pela sua rival? Aliás, eu não sei se você consegue conceber a ideia da família de Elcana contando Ana, a esposa, a outra, com os filhos da outra, todo mundo junto indo para a igreja adorar o Senhor. Você consegue conceber isso? Porque era isso que Elcana fazia. Essa é a palavra mesmo, né, gente? Misericórdia. Você já imaginou? Ana chegando, sentando, aí Elcana senta aqui, aí a Penina senta aqui, os filhos sentam aqui. A minha família aqui, sacerdote. Elcana falando assim, a minha família, que linda que é a minha família. Essa aqui é minha mulher, essa aqui é minha mulher também, e esse aqui são os meus filhos e tal. Olha aqui nossa família feliz servindo ao Senhor. Eu não sei se você está conseguindo entender isso, mas eu tenho certeza, meus irmãos, que o choro de Ana era um choro assim. Eu não aguento essa situação aqui. Não porque eu sou, vamos dizer assim, traída a olhos vistos, mas porque está tudo errado nessa nação. E é o meu filho que vai mudar isso. Todos esses detalhes eu contei, meus irmãos, para que vocês pensem comigo sobre duas coisas bem rápidas que é o meu foco aqui nessa manhã. Primeiro, para que serve casamento? Por que as pessoas se casam? Se você já casou, por que você casou? Se você não casou ainda, por que você quer casar? Para constituir família. E essa família serve para quê? Porque existe um elemento, irmãos, muito interessante nessa história. Quando Ana chorava e não queria comer por causa da tristeza dela, o que Elcana dizia para ela? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Em outras palavras, Elcana estava sendo o machão, a figura do machista que a gente tem no nosso tempo, falando assim, Ana, você não entendeu ainda que ela só me serve porque ela me dá filhos? É que eu amo você. E o texto inclusive diz isso, irmãos, versículos 4 e 5. No dia que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas, o que dá a entender que é bastante gente, não é? A Ana, porém, dava porção dupla porque ele a amava. Aí você pensa, o coração humano funciona assim? Funciona! Claro que funciona! Essa é uma das evidências de que nós temos natureza pecaminosa. Porque o amor para o qual Deus nos criou para ter por ele e por outra, é um amor exclusivo. Por isso que quando Deus criou a mulher, ele não criou 3 mulheres para Adão escolher uma, mas ele criou uma só. A ideia, irmãos, é que o pecado fez isso com a gente. Nós temos lá um relato no primeiro livro dos Reis, que Salomão amou 1000 mulheres. Eu até disse isso para vocês em algum momento, eu duvidava que Salomão amava 1000 mulheres, aí hoje eu acredito piamente. Não só porque a Bíblia diz, mas porque quando a gente vai ganhando mais vivência, a gente vai percebendo que é assim que o nosso coração funciona, não é? Como que a gente esquece um amor que deu errado? As pessoas dizem, arrume outro. Como é que você sai de um relacionamento que durou sei lá quanto tempo e vai para outro uma semana depois? Gente, quantas vezes eu já vi, por exemplo, meninas ou meninos virem me procurar falando assim, chorando mesmo. É que eu não vou fazer voz de choro aqui porque vai ficar ridículo, né? Mas, pastor, mal terminamos e a outra já está lá de conversa, postando foto com outro rapaz, com outra moça. Isso aqui me detona, pastor. Como é que pode, pastor? Quantas vezes eu já tive que ouvir gente chorando por causa disso? Mas é assim que o ser humano é. Então, para Elcana estava tudo certo, porque a esposa que eu escolhi não pode ter filho, então eu vou arrumar uma pessoa que tem, e assim por diante nós seguimos a vida. Família é bom porque ela perpetua a raça, né? Não é para isso que existe família, meus irmãos. Você vê que Ana tem uma resposta muito simples para todas as ilicitudes que ela via no meio do povo de Israel. Ela falou assim, me dá um filho, Senhor, eu vou criar esse menino, eu vou consagrá-lo para o Senhor, ele vai ficar lá no templo. Ana não estava pensando nela,
Se ela estivesse pensando nela, ela jamais diria, eu vou dar o meu filho para o sacerdote, ele vai ficar lá o resto da vida, ele não vai sair de lá. Ana não prometeu na emoção, meus irmãos, porque ela queria ser mãe. Ana queria mudar a situação dela. E é assim que ela enxergava o casamento, a constituição da família. E essa, na verdade, é a minha segunda pergunta. Por que nós queremos filhos? Para que serve filho? Eu tenho certeza que quando você pensa no seu filho, se ele já cresceu, tudo bem, ou se ele ainda não cresceu, está crescendo, tenho certeza que você tem expectativas para ele. Eu quero que ele seja um bom profissional, um advogado, um dentista, um médico, uma pessoa que faça realizações para a sociedade. Eu espero que ele faça isso. Mas, irmãos, Ana via muito mais. Ela via o nome de Deus, o Shemuel, o Samuel dela, seria aquele que colocaria Deus de volta no lugar dele. É isso que Ana queria. Quem de vocês aqui, mães presentes, é porque hoje é o dia delas, né? Quem de vocês já orou assim, Senhor, é da minha casa que vai sair aquele que vai resolver os problemas desse mundo? É o meu filho. Para que você criou filhos? Pensa assim, por que você tem filhos? Só para ter netos no futuro? Pensa, por quê? Por que a gente tem isso, esse negócio de ter filho? Porque é natural da vida, não sei o quê, tá? A Bíblia conta pra gente uma história diferente. Então é isso que eu queria que você pensasse. Ana, meus irmãos, chorava sim. Ela era provocada pela sua rival. O que deixa claro, meus irmãos, assim, os termos que o texto usa para Penina, para mim me deixam claro que Penina não era legítima, a legítima era Ana. Mas não era isso que deixava o coração dela triste. Fala, Senhor, na minha casa está tudo errado. Na nação está tudo errado. Eu vou consertar. Eu quero consertar. E é exatamente isso que eu acho que você e eu precisamos pensar aqui. Essa história nos faz refletir, meus irmãos, muita coisa. Inclusive, me deixa dizer um último dado aqui. Sabe essa atitude de Eucana de oferecer porção dobrada para Ana e não para Penina? Isso é uma quebra da lei. Eu vou tentar mostrar para você como. Abra em Deuteronômio 21 agora, por favor. Abra em Deuteronômio 21, versículos 15 a 17. É claro que isso aqui não está falando exatamente de sacrifícios, tá? Mas eu acho que tem um princípio aqui que é válido a gente refletir nele. Veja só o que diz o texto. Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida, no dia em que fizer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe o quê? Dobrada a porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele. Irmãos, é claro que isso aqui não está falando de porção de sacrifício, mas para você entender isso eu preciso explicar. Quando você ia lá no templo e oferecia um sacrifício, você tinha lá o altar, onde o sacerdote imolava o cordeiro. O que isso significa? Basicamente, o sacerdote matava o cordeirinho, colocava ali dentro do altar, e aquele altar tinha brasas, porque ali se assava o cordeiro. Daí é que vem aquele contexto de aroma suave aos olhos de Deus. Era a carne assando que chegava lá, no sentido de que se a carne fosse boa, de um cordeirinho limpo, agradável, sem defeitos, o cheiro ia ser bom, Deus ia gostar do sacrifício, e é isso aí. Agora, o que se fazia com aquela carne assada? A resposta simples: se comia. Os sacerdotes pegavam uma parte, a família que ofertava oferecia a outra e comia entre eles. O que Eucana fazia? Ele pegava, dava um pouquinho da carne lá para cada um dos filhos, dava para Penina, chegava para Ana, ele dava 2 vezes mais, porque ele a amava. Segundo o que você encontra aqui, nessa lei, diz o seguinte: se você estivesse na situação de Eucana, só que o primogênito, o primeiro filho fosse da esposa que você não gosta, por assim dizer, quem é o primogênito? É o filho de quem você não gosta. Então, quem é que vai herdar os direitos de primogenitura? Ele. Você não pode preferir os filhos da esposa que você gosta, justamente porque não é direito. Então,
esse é o princípio da lei que eu quero que você observe. Deus, prevendo já esse tipo de condição, até porque, irmãos, quando essa lei aqui existiu, um monte de história assim já tinha ocorrido. Por exemplo, o próprio Jacó. Quando Jacó se casou, ele casou com... Lembra da história? Com Lia, não é? Labão foi lá, fez um truque, e aí nasceu Rúben. E aí depois Raquel foi nascendo, quando o primeiro filho de Raquel foi José, que era esposa de quem ele gostava, por assim dizer, não é? José era o preferido dos irmãos, os irmãos se voltaram contra ele, resolveram matá-lo e assim por diante. É isso aqui que está acontecendo o tempo todo. Aonde que a família virou uma competição? Eu quero falar assim, não, você não entendeu, Ana. Dela eu só quero os filhos, mas a esposa que eu amo é você. Olha que declaração maravilhosa, irmãos. Eu não sei se vocês, mulheres que estão aqui, vocês ficariam felizes de receber uma declaração dessa. Os meus filhos são da outra, mas você é a mulher da minha vida. Eu não sou melhor que 10 filhos para você? Eucana dizendo. Né? Mas era esse o contexto que Ana vivia. Então, até o próprio fato de Eucana dar a Ana e não a Penina e aos filhos de Penina a porção do sacrifício que era direito deles, isso também já estava errado. Então, ou seja, nada está certo nessa história aqui, meus irmãos. E eu quero que vocês compreendam isso à luz agora de uma outra coisa. Voltando lá para o primeiro livro de Samuel, vocês vão ver que, quando Samuel foi efetivamente consagrado, Ana canta. E eu queria que você olhasse comigo para esse cântico, para você perceber o que Ana estava pedindo efetivamente. Quer ver só? Segunda Samuel, 1 Samuel 2. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força, e etc, etc, etc. Irmãos, o que Ana está exaltando aqui? Qual atributo de Deus ela está exaltando? Ele é Salvador. Não por acaso, se você for pesquisar o cântico de Maria, quando Jesus nasce, o que você vai encontrar lá? A minha alma engrandece ao Senhor, pois Ele é justo, porque Ele é santo, e Ele nos salva. A Bíblia não tem coincidências, viu? A Bíblia tem uma mensagem só. Quando Jesus nasceu, Maria cantou. Quando Samuel nasceu, Ana cantou. Compare os dois cânticos depois, você vai ver a mesma mensagem. A minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma se regozija no Senhor, porque Ele salvou o seu povo. Ou seja, o que Ana queria com o nascimento de Samuel, minhas irmãs e meus irmãos? Ana queria a salvação do seu povo. Então, para nós, cristãos, casar, constituir família e ter filhos são coisas, são atos que representam o quê? O que nós queremos com isso? Nós queremos salvar o povo. Nós queremos salvar a igreja. É isso que nós queremos. Por isso, uma das coisas mais tristes que a gente tem, e eu acho que isso é triste mesmo, é quando você tem na família uma parte que serve ao Senhor e uma parte que não serve. Quando você tem um marido que serve ao Senhor e uma esposa que não serve. Quando você tem uma esposa que serve ao Senhor e o marido não serve. Quando você tem 2 filhos que servem ao Senhor e 2 que não servem. Quantas vezes você, como Ana, se você vive nessa situação, é claro, né? Quantas vezes você já não se colocou diante do Senhor com a mesma postura? Quantas vezes você não implorou para Deus, manda Samuel, que ele possa servir ao Senhor, que ele possa salvar esse povo?
E para mim, meus irmãos, a maior prova que as orações de Ana foram respondidas é que quando Davi instituiu o tabernáculo, qual família foi constituída para servi-lo cantando? Como a gente leu lá em Crônicas, não é? A família de Samuel. Ou seja, Deus respondeu a oração. Deus salvou a família, Deus salvou o povo. Exatamente isso que eu quero que você perceba. Nós temos filhos, nós vivemos nesse contexto justamente porque nós queremos a salvação do povo. Quando o seu filho nascer, ou quando ele nasceu, eu espero muito que você tenha entoado esse mesmo cântico. Não do tipo assim, finalmente eu vou ser mãe, finalmente eu vou ter filhos, os meus filhos são meus, eu faço deles o que eu quero. Não, meus irmãos, os meus filhos pertencem ao Senhor. Que Deus possa nos ajudar a levar esses princípios na nossa mente e que você tenha efetivamente um feliz Dia das Mães, se você compreendeu esse propósito de Deus para a família nessa manhã. Que Deus abençoe muito você, em nome de Jesus. Amém.